A paz do Senhor, aluno EBD. Estamos reunidos mais uma manhã dominical para aprendermos a palavra de Deus. E é com muita alegria que eu peço licença para mais uma vez entrar na sua casa. Hoje nós vamos tratar da nossa lição de número 6, cujo título é A Importância do Cuidado com a Espiritualidade e as Emoções. Para falar desse assunto, eu tenho a alegria de ter a companhia da nossa professora missionária Madalena. A paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, evangelista Orlando. A paz do Senhor, você é aluno EBD. Deus abençoe. Vamos lá para a nossa lição? O texto áureo encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6, e diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Verdade aplicada: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Objetivos da lição: explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim, tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Textos de referência: Gênesis capítulo 4, nós faremos a leitura de alguns versículos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? A nossa introdução diz assim: a conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema desta lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribuem para vivenciarmos de forma saudável estas duas dimensões. O título do nosso tópico 1 é Espiritualidade e Emoções. E eu já vou ceder a oportunidade para a nossa professora Madalena tratar conosco do tópico 1. É um tema maravilhoso, especial, porque vai tratar a respeito das emoções de Caim. E enquanto eu estudava essa lição, eu aprendi muito com o Senhor. Vai falar da espiritualidade aliada às nossas emoções. E note que no texto, quando Caim se ira, o Senhor vai falar desse emocional que Caim vai dizer: Por que tiraste? E note que não é qualquer um que está perguntando, é Deus. Deus está perguntando: por que a tua emoção ficou dessa maneira agora? Né? Então Deus que pergunta isso, sabe que ele poderia se controlar. Então quando o tópico 1 fala a respeito da espiritualidade e emoções, eu vou aprender que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais relacionamento eu tenho com Deus, mais parecido eu vou ser com Ele. Eu vejo na palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo dizendo: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um imitador não é igual, né? O imitador, ele é parecido. Então eu aprendo com Paulo que à medida como eu caminho com o Senhor, eu vou aprendendo dele, eu vou me parecendo com Ele, e isso através da palavra. Não tem como eu dizer que conheço ao Senhor sem conhecer a sua palavra. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala do quanto a gente se aproxima de Deus, literalmente. E é interessante ao longo da palavra do Senhor que Ele vai nos ensinar que a base para que a gente possa aliar a espiritualidade a emoções é controle, é autocontrole. Nós vamos ver na palavra do Senhor sobre os frutos, o fruto do Espírito, e lá está inserido o autocontrole, o domínio próprio. E eu estudando essa lição, me
revigorou muito, porque eu entendi algo da parte do Senhor. Se a palavra do Senhor me ensina que o fruto do Espírito, que Jesus disse que habita em mim, ele existe, e lá está me dizendo que eu posso ter domínio próprio, que eu posso ter autocontrole, então eu aprendo que eu tenho domínio das minhas emoções, mediante, claro, a ajuda do Senhor, mas que Ele deixou isso intrínseco em nós. Nós conseguimos nos controlar, porque Ele não pediria algo que a gente não conseguiria. Nesse tópico, uma coisa que me chamou a atenção, a falar a respeito do Senhor ter recebido a oferta de Abel e não a de Caim. Eu achei um texto muito lindo, a parte que fala: mas para Caim, para a sua oferta não atentou. No versículo de número 7, eu escrevi aqui, diz: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Nota o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo: Caim, eu não recebi a tua oferta porque você não fez direito, né? Então o Senhor continuamente nos observa, o Senhor nos analisa continuamente. E ali o texto, quando você já leu o texto, quando a gente vai discorrer o texto, está dizendo que Caim ofereceu uma oferta, mas que Abel deu a primícia. E isso é muito lindo, porque a gente sabe que o que Caim tinha que oferecer era a oferta, a primícia da colheita, dos primeiros frutos da terra. O texto diz que ao cabo de 10 dias, ou seja, ele já vem colhendo há 10 dias, e depois de 10 dias é que ele vai oferecer uma oferta. Então o próprio texto já denuncia para a gente que Caim não tinha relacionamento com Deus, porque quando eu faço ou oferto algo ao Senhor, não tem nada a ver com a quantidade, com a quantia. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor quer ver o quanto de honra tem naquilo que oferecemos, e honra para mim remete a amor. Quando você ama alguém, você faz melhor, você faz o mais perfeito possível daquilo que você pode fazer. Então eu vejo agora Abel pegando a primícia, mas entregando com amor. E eu vejo agora no Caim, que não pegou a primícia dos frutos da terra, e ainda entrega de qualquer jeito, já que tem que ofertar isso ao Senhor, eu vou ofertar. Então o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: escuta, com as minhas palavras, tá, gente? Escuta, se você fizer a coisa direitinho, será que eu não vou aceitar? Faz direito que eu aceito. Era isso que Deus estava dizendo para Caim: faz direito, eu aceito a tua oferta se você fizer direito. Então o Deus que fala isso para mim e para você, sabe que colocou em nós a capacidade de fazer direito. Então agora eu vejo um Caim que não tem relacionamento com Deus, nem se preocupa com isso. E isso está intrínseco nele, é dele. A palavra do Senhor vai falar que as obras, a primeira carta de João vai falar que as obras de Caim eram más, enquanto as obras de Abel eram justas. Gente, então assim, se Deus faz uma exigência dessa para ele, é porque Deus sabia: você pode ser diferente, você pode mudar, eu sei que eu te fiz, e eu sei que eu posso olhar para você e saber que você pode fazer as coisas certas. Então, espiritualidade e emoção, a partir do momento que você se aproxima de Deus, você passa a conhecê-lo mais, amá-lo mais, honrá-lo mais, e aprendendo da sua palavra, ser mais parecido com Ele. E não tem como ser parecido com alguém. Por exemplo, se eu continuamente conviver contigo, eu vou passar a gostar do que você come, vou passar a aprender os teus trejeitos, os seus cacuetes, a forma como você fala. Então assim somos nós com o Senhor. Então a partir do momento que você o conhece, as suas emoções mudam, e a própria palavra diz: nós passamos a ser nova criatura. O tópico aqui 1, 2
onde fala a importância de considerar a totalidade do ser humano. Somos corpo, somos alma, somos espírito. E eu aprendo algo com o Senhor, que na queda do homem foi perdida a semelhança, não a imagem, porque somos espírito, continuamos espírito, e somos seres racionais, intelectuais. Haja vista você perceber que quando alguém continua no erro, esse alguém continua errando racionalmente, sabe o que está fazendo, né? Então, essa característica nós não perdemos na queda do homem, mas nós perdemos a semelhança da bondade, a semelhança do amor, da paz, da alegria, e é essa que nós precisamos resgatar, que Cristo veio para resgatar, porque Ele sabe que somos capazes de tornar novamente a ser parecidos com Deus. Então nós precisamos compreender isso, que nós somos seres racionais, e aqui o texto vai falar a respeito dos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolvem pessoas. Ou seja, nós somos racionais, nós conseguimos pensar se o que nós vamos fazer está certo ou está errado. É o chamado livre-arbítrio, a gente escolhe, entende? Então a importância de considerar isso. Nós somos alma, espírito, somos corpo. E a partir do momento que nós não conseguimos controlar as nossas emoções, o próprio escritor da revista vai falar que nós adquirimos doenças psicossomáticas. Eu quero aqui passar uma experiência rapidinha a respeito disso. Houve uma época que eu precisei fazer tratamento por causa de fibromialgia, coluna, tudo isso. E quando eu me sentei para falar com o ortopedista, ele disse para mim: você precisa orar. Eu olhei para ele e disse: mas doutor, eu sou cristã, eu oro. Ele falou: não, você está orando pouco. E eu falei: o senhor é cristão? Ele falou assim: não, eu não tenho religião, mas eu sei que você está orando pouco. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque as doenças que você tem são da sua alma, não são do seu corpo. Eu achei aquilo tão interessante, e depois eu fui para casa e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: ele está certo, você deixou de lançar algumas ansiedades sobre mim, como manda a palavra, e o seu corpo agora está sofrendo. E realmente, né, eu me dediquei um pouco mais à oração, e eu melhorei sem remédio, né? Então não existe divisão em nós somos totalidade, corpo, alma e espírito. Então o que a minha alma, as minhas emoções transmitem para o meu corpo me adoece. Então nós precisamos tomar cuidado e observar esse tipo de coisa, como o escritor deixou bem claro aqui. As questões emocionais influenciam as pessoas mais do que se imagina. Isso é muito interessante. Aqui no tópico 3, fomos criados como seres únicos. Aí o texto vai dizer: contudo, a diferença de temperamento, personalidade, como lidamos com as nossas emoções e sentimentos, como somos influenciados pelas experiências vivenciadas, entre outras. E aqui vai citar irmãos como Marta, Maria, que eram diferentes, como Esaú, como Jacó. Todos somos diferentes, mas somos filhos do mesmo pai. Eu não vejo um pai que cuida diferente de um filho e diferente do outro. Não, eu vejo o mesmo pai que dá o mesmo amor, o mesmo carinho, as mesmas instruções. Então eu vou bater na mesma tecla a respeito de conhecermos a palavra do Senhor. Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra encarnada. Então como que eu posso dizer que conheço Jesus sem conhecer a sua palavra? Como que eu posso entender o que Jesus quer de mim sem conhecer a sua palavra? Como que eu posso entender como Jesus quer que eu conduza as minhas emoções e os meus sentimentos, se eu não for buscar isso na palavra? Então não tem como. A gente tem que entender: fomos criados como seres únicos, filhos de um mesmo pai, que dá as mesmas instruções a todos. Então o que eu entendo? Não há desculpa. Nós temos um recurso, que
porque é o Deus que nos formou. É como se o Orlando fosse criar uma máquina aqui e eu quisesse mexer nessa máquina, eu não ia saber, porque não fui eu que criei a máquina, mas o nosso Deus que me formou, que te formou, sabe exatamente onde mexer em nós, aquilo que tem um defeito, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser renovado. E isso, nós somos seres únicos, mas ao mesmo tempo temos um Deus que sabe trabalhar em todos nós. Que coisa boa, né? Bom, o tópico 1 nos ensina que a nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida e deve ser exercitada de maneira saudável e tranquila. A gente aprendeu aqui no tópico 1, as doenças psicossomáticas é quando o emocional afeta o físico. E aí o nosso comentarista indaga: se o físico é afetado por uma doença emocional, o espiritual também não seria? E aí a gente aprendeu aqui que precisamos estar mais perto de Deus, mais próximo ao Pai, para que a gente fique mais parecido com Ele. Vamos para o tópico 2? O tópico 2 diz assim: a relação entre o espiritual e o emocional. É uma continuidade ainda do tópico 1. Professora, fala um pouco para a gente. Exatamente, a relação entre um e outro. Não tem como, né? Porque a partir do momento que Caim se ira, isso está intrínseco no emocional, um fruto da carne, ira, cólera. A partir do momento que ele dá lugar, porque a Bíblia não é mentirosa, ela diz: não deis lugar à ira. Então, o que o texto ali está querendo dizer é: você pode se controlar, não deis lugar a ela. Mas a partir do momento que Caim dá lugar à ira, o texto é claro, até o semblante dele muda. Então o emocional dele é afetado, e nisso afeta também a espiritualidade dele, porque naquele momento ele sequer se lembra de Deus. E isso vai gerar, uma coisa vai puxar a outra, porque vai puxar nele a maldade de chamar o seu irmão para o campo, a ponto de matar o seu irmão por inveja. Note mais um sentimento, uma emoção ruim que ele sentiu ali. E a inveja é uma coisa tão feia. Eu aprendo, gente. Sócrates, ele tem uma frase que não é dele, mas ele cita: conhece-te a ti mesmo. Engraçado, um filósofo que nem fé tinha, mas que já citava algo que a Bíblia já falava há muito tempo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Gente, quando o texto bíblico diz isso, está dizendo: você é capaz, Deus lhe deu capacidade de olhar para você e perceber o que você está sentindo, se é bom ou se é ruim. Ou você não percebe quando se irou, quando sentiu inveja, fruto da carne. Todos somos carne, e continuamente temos que lutar contra a nossa carne. É a luta do espírito contra a carne. A Bíblia é clara a esse respeito. Não existe um feito de vidro, outro feito de carne. Não todos somos da mesma matéria. Então, se existe uma coisa que nós não podemos ser, é hipócritas, de dizer que eu nunca senti isso. Em algum momento da vida, por menor que tenha sido, sentiu sim. Então Caim tinha a oportunidade de reconhecer que o que ele estava sentindo não era bom, e que ia afetá-lo diretamente no relacionamento com Deus, na espiritualidade com Deus, a ponto de chamar o seu irmão, matar o seu irmão. E quando Deus vai indagá-lo, vai dizer: Caim, onde está o seu irmão? Olha como o Senhor é tremendo. Deus já sabia, mas ele estava dando a Caim a oportunidade de mudar. Porque se Caim ali se volta para o Senhor e diz: Senhor, eu errei, Senhor, eu tive inveja do meu irmão, eu me irei, eu matei o meu irmão, eu errei. Deus estava dando a ele a oportunidade de mudança,
Da mesma maneira como Jesus deu a Judas várias vezes a oportunidade de mudança, mas Caim não quis receber esta mudança. Ou seja, é mais uma vez o Senhor mostrando para nós que nós temos sim a capacidade de mudar de direção, de mudar de atitude, de mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Muitas vezes nós nos escravizamos das situações e por mais algo, mais um sentimento, por orgulho, nós não queremos falar quem realmente somos. E o Senhor continuamente vai dizer isso: examina-se, perceba quem é você, olha o que você está sentindo, olha o que você está querendo, olha o que você está fazendo. Examine-se o homem, para que você não se afaste de Deus, não perca a sua espiritualidade. Diferença entre os irmãos desde o início, o texto aqui diz que sempre houve entre Caim e Abel, e cai dentro daquilo que a gente já falou, embora diferentes, filhos do mesmo pai. O tópico 2:2 diz: Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Gente, faltava equilíbrio a ele, e Deus lhe dera a oportunidade dizendo: se você fizer direito, eu recebo. O Senhor mostrando continuamente para ele: equilibra as suas emoções, para que você não perca relacionamento comigo. Então é uma lição extremamente especial. Aqui o texto diz: por que tiraste? Deus aconselha Caim a proceder corretamente para ser aceito por ele. O próprio escritor da revista já havia falado sobre isso. Revela-se assim verdadeiramente o que havia no interior do seu coração: ciúme e ira. Então, assim, são as nossas emoções que nos levam a nos afastar de Deus. Porque quando a gente aprende com Jesus aquilo que ele disse: aquele que não renuncia a si mesmo não pode me seguir, não pode ser meu. Renúncia é rejeitar alguma coisa, é abrir mão de alguma coisa. Então o que o Senhor nos ensina é que continuamente nós precisamos renunciar às nossas emoções ruins por amor a Jesus. Aí aqui no 2:3 as consequências de uma espiritualidade desequilibrada. Caim atrai seu irmão Abel ao campo. Sobre qual pretexto? Não sabemos. A única coisa que nos vem à mente como conjectura é inveja, como se Caim imaginasse: eu mato ele e Deus me aceita porque só sobra eu. E isso é um sentimento maligno, é um sentimento ruim, e verdadeiramente isso afastou a Caim de Deus. E aqui vai encerrar. Que tragédia, um assassinato. Hoje muitos no seio da igreja estão contaminados em suas emoções pela inveja contra outro irmão ou obreiro, demonstrando assim que estão agindo contrariamente às Escrituras. Isso é um sentimento de emulação, mais uma vez atribuído ao fruto da carne. E o que significa emulação? O sentimento que leva o outro indivíduo a igualar-se ou ser superior ao outro. E isso é feio, porque a própria palavra do Senhor vai dizer: considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmos. É por isso que eu digo: a palavra ensina, só não aprende quem não quer. E a gente está aprendendo nessa manhã. O tópico 2 diz: Caim é um personagem bíblico que demonstra claramente desequilíbrio em sua espiritualidade e seu emocional. Então a gente vai para o tópico 3, que vai nos ensinar a importância do ajuste emocional. Professor? Enquanto eu estudava a respeito deste tópico, eu não tem como fugir da pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Como pode alguém que está sendo crucificado, sabendo que é injusto, independente do propósito que a gente sabe que era um propósito estabelecido por Deus desde a fundação do mundo para resgate dos seus filhos, mas na pessoa de Jesus, no íntimo de Jesus, como pode alguém
saber que está sendo crucificado injustamente, ver acusações de coisas que ele não fez, que ele não era, e de repente ele olhar para os seus algozes e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não tem como não aprender com Jesus, porque Jesus era equilibrado emocionalmente. Eu gosto muito de uma temática que permeia os nossos dias, fala sobre inteligência emocional. Eu gosto disso. Uma pessoa que ela consegue se controlar, ela é chamada de inteligente. Então, se alguém que se controla é chamado de inteligente, quem não se controla é chamado de outra coisa. Não vou falar aqui porque é pejorativo, mas é uma realidade, porque a Bíblia continuamente vai nos ensinar que a resposta branda desvia o furor. Equilíbrio emocional. No calor de uma discussão, se falar todos da mesma altura, não haverá equilíbrio. E o que vai acontecer? Prejuízo para ambas as partes. Mas quando um consegue ter o equilíbrio e dar uma resposta branda, ou até mesmo fazer o que a Bíblia diz, em vários momentos, aprender a se calar, aprender a receber o dano. Tem um versículo que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer exatamente isso: por que é que vocês não sofrem o dano, mas antes vão a litígio contra os vossos irmãos, e isso até perante infiéis? Então nós, na grande realidade, não queremos assumir a identidade cristã que devemos assumir, porque quando eu quero demonstrar as minhas firmes razões, eu perco a razão. Jó tem um versículo, se não me falha a memória, no capítulo 37 ou 36, que diz: eu mostrar-te-ei que as razões pertencem a Deus. Então a gente se cala para que Deus fale. Quando a gente começa a aprender com Jesus, nem sempre Jesus respondia tudo. Quando indagado por Pilatos, várias vezes ele fez silêncio. Então nós precisamos entrar no âmago da palavra, verdadeiramente, para aprender de Cristo, que eu preciso urgentemente me parecer com Ele. Porque se vem até mim uma pessoa colérica e eu me porto da mesma maneira, o Evangelho não entrou em mim. Ah, missionária, você é perfeita? É claro que não. Eu estou aqui para ser aperfeiçoada, como o apóstolo Paulo diz, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Mas ao longo da nossa caminhada cristã não é possível. Eu tenho 27 anos de Evangelho, não é possível que eu continuasse sendo a mesma de 27 anos atrás. Alguma coisa tem que ter sido mudada na minha vida, e assim é na sua também. Mas nós precisamos entender que todo sentimento ruim que nós sentimos, o Senhor nos deu o controle sobre eles. E o apóstolo Paulo ainda vai nos dizer, vai ser mais enfático quando ele escreve aos Colossenses: mortificais os vossos membros na vossa carne. Ou seja, mata esse sentimento ruim, mata isso que você está querendo fazer, e aí sim você vai começar a ver transformação. E eu digo mais, você vai sentir paz, porque coisa terrível quando nós damos lugar aos nossos sentimentos ruins e vemos o prejuízo disso depois, não só apenas nas doenças psicossomáticas que o nosso corpo adquire, não, mas a nossa alma, o nosso espírito mesmo. Isso não traz alegria. Que coisa boa aprender a palavra de Deus. Ajuste emocional. O tópico de número 3, nós aprendemos que a falta de ajuste emocional atrapalha nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A importância de entendermos que é necessário essa aproximação ao Senhor. A professora Madalena citou aqui que quem está em Cristo é nova criatura. E assim como uma criança, ela vai aprendendo características, ela vai adquirindo, absorvendo características de seus pais. Assim é conosco.
Nós, como crianças, precisamos estar próximos ao Pai, para que a gente aprenda essas características. Jesus, por vezes, suportou calado, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. A gente quer sim, como ouvimos aqui, via de regra, sempre ter razão. A verdade absoluta é a nossa verdade, e é nesse momento que nós perdemos a oportunidade de deixar Deus nos justificar, Deus responder às nossas questões. Que nós possamos aprender muito com tudo que ouvimos aqui essa manhã. A conclusão da nossa aula diz o seguinte: não há como separar nossas emoções do nosso espiritual. Assim, devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, reunisse a sua família. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nós rendemos graça, nós glorificamos a Ti mais uma vez pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de aprender de Ti. Pai, é verdade que as nossas questões emocionais afetam o nosso físico, mas tem afetado também a nossa vida espiritual. A maneira como nos entregamos a Ti tem afetado, sim, o nosso devocional diário. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós como um todo, e nós temos nos disponibilizado a experimentar o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, sim, a demonstrar o fruto do Espírito, que nos momentos que a ira tentar se apoderar de nós, que nós possamos demonstrar domínio próprio, que no momento que a inveja tentar tomar conta de nossas vidas, que nós possamos demonstrar a bondade, a longanimidade, sim, que as obras da carne sejam mortificadas, porque nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Cuida do teu filho, cuida dos teus servos, cuida da tua igreja e nos ajuda a colocar em prática a tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe mais uma vez por nos permitir entrar em sua casa. Deus abençoe a professora Madalena por enriquecer mais uma vez a nossa manhã dominical. Eu quero já fazer o convite a você para a nossa aula de número 7, cujo título é extremamente importante e relevante: o drama da depressão, um mal que tem afetado a nossa sociedade e a nossa geração. Eu quero prometer que teremos uma aula extremamente especial. Você não pode perder a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, a IBD Ademauá é feita para você. Deus abençoe.